Olha, eu não sei você, mas eu, Vitória, cansei. Eu cansei de ver escritores de romance detonando a própria história simplesmente porque estão falhando no básico, naquilo que é fundamental, naquilo que é simples. Simples, mas essencial. Então, bem-vindo a este canal, bem-vindo a mais um vídeo. Então, segura na minha mão e vamos fazer assim. Antes de você tomar decisões complexas, antes de você ficar se perguntando, ai meu Deus, onde será que meu casal vai se conhecer? Ou como será o primeiro beijo? Quais serão as palavras poéticas que ele vai usar para se declarar para a mocinha? E assim meu livro vai viralizar porque essa frase vai ser linda e não sei o que. Onde será que eles vão morar? Como será que vão terminar? Quais serão as reviravoltas mirabolantes que irei pensar? Calma, segura a emoção. Antes de pensar nisso aí, primeiro vamos garantir que você não está começando errando, né? Vamos garantir que você está começando certo, para depois não ser um trabalho em vão. Para depois você não ficar escrevendo uma história que, no fim das contas, não tem em si mesma tudo para se sustentar. Olha só, a maioria dos escritores, e eu acho talvez que você se encaixe nesse grupo, acha que precisa de 50 técnicas e 27 mil reviravoltas para escrever um romance que seja realmente bom. Para escrever uma história de romance que seja assim, cheirosinha, cativante, maravilhosa, que faça você ir da primeira página até a última sem nem sentir. E sim, técnicas, conflito, reviravolta, tudo isso é importante. Mas nada disso, e também, aliás, nada na sua história realmente vai funcionar se você não estiver fazendo o básico bem feito. Se o seu pão com ovo você não está comendo. Você não está fazendo antes de fazer as partes mais complicadas, mais difíceis. E por básico, por pão com ovo, eu estou falando de 3 pilares. Sim, 3 pilares é tudo que você precisa para realmente dominar o básico da sua história. E esse básico, meu amigo, faz toda a diferença. Eu falo por experiência. E falando nisso, deixa eu me apresentar, né? Antes da gente começar a falar sobre esses 3 pilares. Eu me chamo Vitória, eu sou escritora de romance e também mentora de escrita. Escrevo há 10 anos, mais ou menos. E além disso, aqui no canal a gente fala sobre escrita criativa, processo criativo, construção de bons romances, construção de bons personagens. E você também pode já começar a se inscrever no canal, seja bem-vindo, tá? Se sinta livre para isso, para você acompanhar os conteúdos aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar. Aproveita e me segue também lá no meu Instagram, o arroba é Vitória Tavares, eu. Bom, gente, sem mais delongas, né, vamos lá para o nosso conteúdo. E eu vou virar aqui, tá? Porque eu sempre tenho um roteiro, né? Que minha mente, ela se desperta muito rápido, então eu preciso de um roteiro para não me perder e você também não se perder. Então, pelo bem de nós dois, eu tenho um roteiro. Vamos lá. O pilar número 1, que é essencial para você escrever uma história de romance realmente magnética, é: escolha o ritmo do seu romance e permaneça fiel até o fim a esse ritmo. Bom, vamos lá. O que é o ritmo de uma história de romance? É sobre o quão rápido ou o quão devagar o sentimento, sabe? O amor, o fogo da paixão vai se desenvolver entre seus personagens, entre seu casal. Sabe o tal do fast burn e do slow burn? Pois bem, é justamente isso. O fast burn e o slow burn não são simples tropos, não são escolhas arbitrárias, não são enfeite. Eles realmente fazem toda a diferença. E saber o que você está escrevendo faz toda a diferença na hora de desenvolver todo o resto. Começa por aí. Define o ritmo e seja fiel a isso. E por ser fiel, eu não quero dizer, aqui no começo eu pensei que eu quero escrever um slow burn. E até o fim, eu vou continuar no pensamento de que eu quero escrever um slow burn, sem tirar da minha cabeça que eu quero escrever um slow burn. Não, não é sobre isso, tá? Ser fiel a isso é traduzir a sua escolha, a sua intenção em decisões, atitudes, características que reflitam cada um desses elementos, cada um desse tipo de ritmo. Porque desde o início, o slow ou o fast burn, a chama lenta ou a chama rápida, para ficar mais portuguesado, né? Porque aqui somos brasileiros, ele que vai definir desde o início o que vai fazer sentido ou não na sua história. E o mais importante de tudo é que escolher se vai ser um fast burn ou um slow burn não é uma decisão que parte do seu simples desejo. Pode ser, sim,
Você pode fazer porque você quer? Sim, óbvio. Não é sobre, você não pode escrever o slow burn só porque você quer. Não, você pode. Mas você tem que considerar algumas coisas antes de fazer isso. E quais coisas são essas? Eu vou te explicar, vou te dar um exemplo para você entender melhor. Por exemplo, é muito mais seguro se você quiser escrever um slow burn, você incorporar na história, na narrativa, elementos e características de enredo que sustentem esse processo gradual, sabe? Esse processo gradual que o slow burn tem, do que tentar, de alguma forma, só porque você quer, encaixar uma história, sabe? Do que tentar forçar uma história destinada a ser fast burn em um lugar, em um enredo que é grande demais para ela. Você vai entender. Sabe aquelas histórias? Sempre quando uma história falha em termos de ritmo, ela vai para dois caminhos. Ou ela vai ser aquele tipo de história que parece que nada acontece e tá só enchendo linguiça, ou ela vai para aquela história que parece que tudo acontece ao mesmo tempo e as coisas se atropelam e nada faz sentido e nada se desenvolve e tudo parece do nada. Sempre vai por esses caminhos. Isso aqui acontece da seguinte forma. Quando você tem um slow burn que você quer forçar a ser fast burn, ou seja, quando você tem uma história que deveria ter tempo para ser desenvolvida, um romance, um sentimento que deveria ter espaço e oportunidade para crescer, e você quer fazer isso de maneira rápida, aí você tem uma história atropelada. Agora, se você tem uma ideia, um romance que não é complexo o suficiente, que não tem elementos o bastante, que não é difícil de digerir o bastante, e você quer encaixar isso em uma estrutura gradual, longa, complexa, aí você tem algo arrastado. Aí você tem algo que é de fato parecer que você está enchendo linguiça, tentando botar coisa onde não tem. Certo? Deu para entender? Pois bem, certa vez eu li um livro, ou melhor, tentei ler esse livro, né? Não consegui porque ele falhou justamente nessa questão, né? Eu tive que dropar. É que a autora, ela me prometeu um slow burn. E eu, ok, beleza, tô afim de ler slow burn, vamos lá. Só que no capítulo 10 o casal se beijou. E assim, o problema não é o casal se beijando no capítulo 10. É o fato de que ela queria escrever o slow burn e a história não tinha. Quanto em termos de complexidade, em termos de elementos, aquilo que o slow burn precisa. Como assim? O casal parecia que tinha algo contra um e o outro, sabe? Eles não se davam muito bem. Aí no dia seguinte eles se beijaram, eles estavam se amando, tipo, eles tinham suas questões, aí um beijo curou essas questões. Horrível, horrível. Por favor, não faça isso na sua história, não faça. Eu fico nervosa quando vejo essas coisas. Mas enfim, vamos lá. Tudo isso, sabe? Toda essa questão de ritmo pode ser um verdadeiro campo minado. Sabe por quê, gente? Porque um slow burn, para ser uma chama lenta, para ser um slow burn, ele tem a obrigação de ser abrangente, de ser lento, de ser bem desenvolvido, de ser gradual, de crescer, sabe? Ele tem essa obrigação de ser aquela coisa que o leitor vai ver crescer passinho a passinho. Ele faz isso porque ele quer jogar um charminho, porque hoje eu não estou afim de me envolver nessa história. Não, não é sobre isso. Ele faz isso porque é realmente o que ele precisa, gente. Porque para ser um slow burn, ele deve exigir uma bagagem emocional. Ele deve ter uma circunstância, um contexto que exija desenvolvimento, que explique por que vai demorar tanto para esse casal ficar junto. Ele deve ter em sua própria estrutura, história, ideias e nos próprios personagens questões que expliquem o porquê que esse casal vai demorar para ficar junto e que façam sentido e que tenha coerência, sabe, em cada passo. Mas isso não significa que o fast burn não precise desses elementos para fazer sentido. Não, ele precisa, ele tem tudo isso. Mas é que nele tudo isso é mais fácil de ser entendido, tudo isso é mais fácil de ser digerido, de ser compreendido pelo leitor e pelo próprio personagem, pelo próprio casal da história, sabe? Por outro lado, o slow burn, a chama lenta, é, obviamente, um fogo que consome tudo de forma mais lenta, de forma mais gradual. Porque ele precisa desse tempo.
ele precisa dessa chance de amadurecimento, porque envolve questões mais complexas de serem digeridas, de serem desenvolvidas, como eu já me repeti aqui 5 vezes, para você entender, para você fixar. Fast burn e slow burn não são o que são simplesmente porque querem, simplesmente porque eles são. Mas é porque dentro deles tem toda uma lógica, uma coerência que você vai entender melhor ao longo desse vídeo. Entenda então que o ritmo da sua história é como se fosse você colocar água no fogo para ferver. Quanto mais água você colocar na panela, mais tempo vai levar para o fogo, levar a água a entrar no estado de ebulição, para então ela começar a condensar, para então ela evaporar da panela. Agora, se você chegar e colocar 3 colheres de água, vai ser muito mais rápido para o fogo consumir, para o fogo secar a panela. Então entenda que aqui a água são os elementos, são os conflitos, são as circunstâncias, são aquilo que está dentro do próprio personagem. É aquilo que faz a história ser o que é, sabe? É o elemento narrativo, é tudo que os aspectos da sua história. E o fogo é o sentimento, é a paixão, é o amor, sabe? É a velocidade com que tudo isso vai crescendo. E a demora que leva do fogo consumir essas coisas se vai ser um slow burn ou um fast burn. Ou seja, quanto mais simples as coisas, mais rápida, mais fácil vai ser pro sentimento surgir. E quanto mais complicadas, mais difícil, mais gradual vai ser pro sentimento surgir. Mas um adendo importante em termos de criatividade, já que na escrita tudo depende daquilo que você faz, do que você quer fazer. Embora o fast burn seja, de fato, inicialmente mais simples, isso não significa que ele não possa se tornar complexo a partir do momento em que o casal fica junto. Porque veja, como eu disse, vai depender daquilo que você quer fazer. Geralmente, histórias, geralmente, não por via de regra, mas geralmente, histórias que são fast burn são aquelas que, para o conflito começar a fazer sentido, que para a história começar de fato a acontecer e a andar, o casal tem que ficar logo junto. Então, se investe em um fast burn para a gente ir direto para o assunto, direto para o que realmente importa. Agora, quando se trata de um slow burn, geralmente é um slow burn porque a história é justamente sobre acompanhar esse casal se desenvolvendo. É justamente sobre acompanhar como que esses dois vão ficar juntos. Então, é isso que diferencia basicamente um do outro. Um exemplo bom disso é Romeu e Julieta, que é claramente um fast burn. Para a história de Romeu e Julieta, que é aquele conflito entre as famílias, a proibição, o não sei o que, o oba-oba, a bagunça e etc. acontecer, eles têm que ficar juntos. Se eles não se apaixonarem, se eles não ficarem juntos e se as famílias não forem rivais, então não tem história. E a história só começa a acontecer a partir do momento em que Julieta e Romeu entram nesse romance proibido. E aí é por conta disso que a história toma logo início, toma logo forma, eles se apaixonam logo no começo da história, e a partir disso tudo se desenvolve, tudo ganha mais complexidade, porque eles ficarem juntos que torna tudo mais complexo. Ok? Beleza? Deu pra entender aqui? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ok, ótimo. Sim, o ritmo, ele está diretamente ligado ao conflito da história. O ritmo da sua história vai depender do conflito dela. E por falar de conflito, então a gente entra no segundo pilar. Pilar número 2. Defina os níveis de conflito da sua história. Esse pilar específico, ele não se resume apenas e não se aplica somente a histórias de romance. Então, o conflito de toda e qualquer narrativa, seja ela literária, de filme e enfim, todo e qualquer conflito de qualquer história interage e se manifesta com a narrativa em termos de personagem e enredo em 3 níveis, que são o nível externo, o nível interno e o nível filosófico. O conflito de uma história, muita gente tende a pensar, não se resume apenas ao vilão que quer destruir o herói. Não se resume apenas àquela pessoa que quer impedir que o casal fique junto. Não se resume apenas às famílias rivais de Romeu e Julieta que não admitem que seus filhos fiquem juntos. Não, não é apenas sobre isso. O conflito também é o que tudo isso que está acontecendo no mundo externo
faz com quem está envolvido na questão, que no caso são os personagens. Eles também são afetados pelo mundo externo deles. E por sua vez, o conflito também é o que a forma que eles respondem a isso revela e modifica e diz alguma coisa sobre o movimento moral da história. Eu te xinguei? Então, calma, você vai entender. Então vamos para a situação que você vai entender. Olha só, o conflito externo é o próprio problema. É o aspecto crucial da narrativa que o casal quer evitar a todo custo. É a ameaça iminente, né? É, por exemplo, o segredo que estão escondendo que se vier à tona o casal vai se separar. É o que vai acontecer se a família descobrir que o casal que não deveria estar junto, está junto. É, por exemplo, aquelas questões internas que o personagem pode ter e que se o outro vir a descobrir, pode também afetar o término. É aquela resposta daquele trabalho que fica lá do outro lado do mundo, que se ele for aceito, eles vão ter que se separar. Sabe? Esse tipo de coisa. O conflito interno nada mais é do que a reação dos personagens diante de tudo o que acontece. Os personagens, eles não são e não devem ser seres passivos na narrativa. Na verdade, o protagonista de uma história, ele é o poderoso da história. O que significa que ele toma decisões. Ele não é afetado apenas pelo meio, mas ele também afeta o entorno em que ele está. Então, uma história que se movimenta, que vai para frente, é essa constante tração, é essa constante interação intensa. Inclusive, o próprio personagem toma decisões que afetam o mundo externo. E essas decisões também geram conflitos externos. Entende? É um interagindo o tempo todo com o outro. É tipo uma briga de galinha, sabe? O conflito filosófico se refere a algo transcendente à própria história. É maior que a própria história. Esse tipo de conflito, ele envolve um dilema que acontece entre como as coisas são e como elas deveriam ser. Ou seja, como é a realidade das coisas versus como as coisas deveriam ser em um mundo ideal, em um mundo perfeito, em uma perspectiva moral, sabe? Do que é certo e do que é errado, do que é ideal e do que não é. Esse tipo de conflito, ele influencia os dilemas morais da narrativa e afeta diretamente o leitor. Ou seja, gera no leitor aquele sentimento de, por exemplo, no caso de Romeu e Julieta. Não é justo que o casal fique separado só porque as suas famílias são rivais de geração. O conflito filosófico, ele é nesse sentido, ele é transcendental, ele é maior do que a história, ele não é apenas aspectos isolados, ele é o resultado e a impressão gerada por todas as impressões ou por todas as manifestações dos outros conflitos dentro da narrativa. Agora, nesse momento, né, você deve estar se perguntando onde que entra a tua história nisso tudo. Mas assim, responder e também desenvolver a resposta a essa pergunta vai ficar ainda mais fácil quando a gente entrar no próximo pilar. Você vai entender, tudo vai fazer sentido. O pilar número 3 de uma história de romance magnética é estruture a sua narrativa. Eu vou beber um golinho aqui, porque agora o negócio fica um pouco cabeludo. Vamos lá. Olha só, cada pilar que eu falei até aqui, né, os dois que eu falei sobre ritmo e conflito, eles são definidos e também definem algo que você conhece muito possivelmente e que é muito mais do que um conceito ou uma ferramenta de marketing para sua história quando se trata de escrever romances. E aqui eu me refiro aos tropos literários. Mas, antes de tudo, eu acho importante bater o martelo na diferença entre tropo e clichê, já que muita gente acha que eles são a mesma coisa, que eles são como água e water. Spoiler, tá? Eles não são. Não são. Para começar, todo tropo literário é clichê, mas um clichê não é um tropo literário. Repetindo, todo tropo literário é clichê, mas o clichê não é um tropo literário. Como assim, Vitória? Olha só. Tropos literários, eles são clichê simplesmente pela definição da palavra clichê, que é algo repetitivo, algo recorrente. Só por isso. Porque é algo que acontece sempre nas histórias, algo que está sempre ali presente. E só por isso é um clichê. Agora, um clichê não é um tropo literário justamente por conta do sentido da expressão tropo literário. Tropos literários nada mais são do que arquétipos narrativos. São estruturas narrativas que se repetem história após história e carregam em si
um sentido muito mais abrangente, muito mais amplo do que um clichê. Por exemplo, família se muda para a casa mal assombrada. O escolhido. O clichê também, o tropo também do bem versus mal. E também em termos de romance. Inimigos que se apaixonam. Melhores amigos que se apaixonam. Segunda chance. Vingança versus amor. Sabe? Tudo isso é um tropo literário. Agora, se tratando dos clichês, eles são repetições, né? Eles são recorrentes dentro de uma história, simplesmente por serem momentos, por serem situações, circunstâncias específicas que se repetem dentro de uma estrutura maior, sabe? A depender do gênero a que se refere. Por exemplo, forjar a própria morte, o guarda-chuva amarelo, um porão numa casa mal assombrada. Como posso dizer, só tem uma cama. Até mesmo aquela frase, quem fez isso com você? Isso aí também é um clichê. Ou seja, o tropo literário é uma repetição em nível de estrutura narrativa. Estrutura, algo maior, algo mais amplo. Agora, o clichê mais específica de uma cena, de uma situação específica que está dentro de algo maior, que é a própria estrutura, que é o próprio tropo literário. Deu para entender? Tropo literário, estrutura. Clichê, situação específica e isolada muitas das vezes. Então agora, tendo tudo isso muito claro, observe então que os tropos literários, eles são abrangentes, eles são amplos. E quando eu falo de você imediatamente pode imaginar uma história inteira na sua cabeça sobre isso. Por exemplo, quando eu falo sobre O Escolhido, você pode imaginar, ainda que não em detalhes, uma história que vai acontecer em torno de uma pessoa que foi escolhida para cumprir um certo chamado. Agora, se eu falo, só tem uma cama, não é tão simples de você imaginar que uma história toda se desenvolva ao redor disso. Nada impede, mas não é bem por aí que a gente segue quando se trata da imaginação, quando se trata desses arquétipos narrativos e também dos próprios clichês, entende? Então, o tropo literário, ele tem o potencial de te fazer imaginar toda uma história. O tropo, ou os tropos que você utilizar na sua história, vai te entregar de antemão, sabe? Padrões básicos que te ajudarão a entender por onde a sua história deve caminhar. E também qual deve ser mais ou menos ali a origem das suas ideias. Então, o tropo literário é como se fosse a planta de uma casa. Uma casa, se você construir ela com 4 quartos, 2 cozinhas e 2 salas, ela vai ser assim para sempre, a menos que você acrescente mais um cômodo ou a menos que você derrube alguma coisa ali. Se você construir um apartamento, um prédio com 4 andares, ele vai ser assim a vida toda, a menos que você derruba o prédio ou construa mais um andar, certo? É uma estrutura fixa, é algo que se repete, que está ali o tempo todo. Agora, as suas ideias, a forma que essa estrutura vai se manifestar, vai se construir, ou seja, que já entra aí em uma abrangência muito maior, em possibilidades infinitas, tudo isso se refere ao projeto de design de interiores. Uma casa, embora ela possa ter só 2 quartos, uma cozinha, um banheiro e uma sala, ela pode ter qualquer tipo de estilo. Pode ter o estilo industrial, pode ter o estilo clássico, pode ter o estilo neoclássico, moderno, boho e por aí vai. Tudo depende daquilo que você vai criar ali dentro. Tanto que você sabe muito bem que existem várias histórias de, por exemplo, inimigos que se apaixonam, mas embora tenham esse tropo em comum, elas não são histórias iguais. Você percebe? A estrutura é igual, a execução é diferente. Sendo assim, cada tropo carrega dentro de si uma estrutura prontamente definida. E quando você entende o que cada um revela sobre o ritmo e sobre o nível de conflito que falamos anteriormente, a tua história que você está aí para desenvolver, para escrever, começa a se revelar muito mais fácil para você. E não apenas isso, se revela com mais facilidade e, mais importante, com mais coerência, com mais coesão. Então, uma coisa importante a se dizer é que o slow burn e o fast burn, eles são tropos literários. Mas eu costumo dizer que eles são tropos fundamentais. Por quê? Porque eles estão presentes em todos os outros tropos. Se existia assim no mundo 50 tropos de romance,
eles vão estar presentes nesses 50 tropos. Nesses 50 tropos. Um ou outro, tá? Um ou outro. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou vai ser fast burn ou vai ser slow burn, porque eles vão estar ali envolvidos em definir qual vai ser o ritmo da narrativa. Por exemplo, o tropo de amor à primeira vista, paixão à primeira vista. Ele vai ser invariavelmente um fast burn. Agora, por exemplo, amigos que se apaixonam, ou quem sabe, inimigos que se apaixonam, amor versus vingança, esses tropos serão também inevitavelmente e obrigatoriamente um slow burn pelos seus próprios motivos, por suas próprias razões. Da mesma forma, como eu falei antes, toda história, toda narrativa carrega os 3 níveis de conflito. No entanto, à medida que a gente explora, que a gente entende os detalhes de cada tropo literário, você vai começar a perceber que cada um deles, que a estrutura de cada um deles destaca um nível de conflito específico. Existe uma hierarquia entre esses 3 níveis e a cada história, a cada tropo, essa hierarquia pode mudar. O nível de conflito, tipo, o externo pode estar mais proeminente que o interno em algumas histórias, enquanto em outras estruturas será o interno que será mais proeminente, e por aí vai. Por exemplo, no tropo de vingança versus amor, o nível de conflito mais proeminente é o interno e o filosófico, embora, claro, obviamente, como eu falei, o externo também existe. Porque entenda, o que gera aquela inquietação na gente entre querer ver a justiça sendo feita e o triunfo do amor é justamente nossos dilemas morais, ou seja, o conflito filosófico. E tudo isso aí supera, inclusive, as tensões do conflito externo. Então, o que gera mais expectativa, mais agonia, não é saber se e quando o segredo sobre a vingança vai ser revelado, mas descobrir se a pessoa que está buscando vingança vai até o fim ou não dessa vingança, e como que a outra pessoa vai ser afetada, e como que isso vai afetar, vai influenciar a relação entre essas duas pessoas. Você entende? E tudo isso aí é duplamente amplificado pelos conflitos internos dos personagens. Então, se numa história de vingança versus amor, a grande questão sempre e maior é o que está acontecendo do lado de fora e não o que está acontecendo do lado de dentro, então ela não é envolvente o suficiente. Então ela não vai gerar conexão o bastante com o leitor, porque ela é um tipo de história que brinca bastante com as questões morais, com aquela dúvida moral do que é certo e do que é errado. Então perceba que a hierarquia entre esses 3 níveis de conflito em cada tropo vai te ajudar a direcionar o teu olhar, vai te ajudar a entender onde você deve depositar mais a sua energia para desenvolver, para envolver mais o leitor, para tornar o romance mais convincente, mais envolvente, mais cativante. Então, por exemplo, no caso do tropo de vingança versus amor, você vai investir mais energia em desenvolver o nível filosófico e o nível interno, sabendo que, claro, certamente, o nível externo estará lá, mas ele não é tão importante quanto os outros 2 que são proeminentes dentro dessa hierarquia. Eu sei que a essa altura a tua cabeça deve estar tipo assim, mas Vitória, a minha história não tem só um tropo. Mas Vitória, como assim o tropo de amor à primeira vista é obrigatoriamente um fast burn se na minha história o meu casal se apaixonou assim que se viu, mas eles são melhores amigos há 15 anos e até hoje não estão juntos? Ai, meu Deus do céu, então qual será os níveis de conflito da minha história? Ai, socorro, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu vou ter que recomeçar tudo do zero? Calma, calma, respira fundo, pega uma aguinha, ó, uma aguinha, bebe, relaxa, porque eu não vim aqui só jogar essa bomba no teu colo e sair correndo. Então, não precisa ficar desesperado, desamparado, tá? Porque eu criei o segredo dos tropos magnéticos. Lá no meu treinamento, você vai tirar todas essas dúvidas que você tem e também todas as outras que possam vir a surgir. Lá dentro, você vai, assim, descobrir o ABC. Assim, quando eu falo o ABC, é realmente o ABC, do começo ao fim, de um romance bem desenvolvido, bem estruturado. E tudo isso a partir dos tropos da sua história. Então, lá dentro tem aulas gravadas, lá dentro tem o e-book, quer dizer, tem vários e-books, mas um deles é, por exemplo, um em que eu desenvolvo, assim, no detalhe, a estrutura de mais de 13 tropos literários. Então, lá tem Amigos que se apaixonam, tem
tem Inimigos que se apaixonam, tem Amor versus Vingança, tem Casamento por Contrato, Fake Dating, tem Amor Épico, tem um monte de coisa, tanto que eu nem consigo lembrar assim de cabeça, mas assim, lá tem muita coisa. Lá também tem exercícios para você aplicar cada um dos ensinamentos à sua própria história. Lá também tem um baú de ideias para te ajudar a ter e desenvolver as suas melhores ideias. Tem estudos de caso para você compreender como esses tropos se aplicam em exemplos de histórias que desenvolveram esses tropos muito bem. E isso aí eu faço por meio dos doramas. Então, se você é dorameiro, você vai gostar muito disso aí. E se você também não for dorameira, você vai entender. Isso não vai te prejudicar em nenhum sentido. Mas assim, lá é realmente um lugar para você dominar a estrutura da tua história e nunca mais, assim, nunca mais mesmo fracassar no óbvio. A partir disso, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir desenvolver bem melhor as suas ideias. Você vai ter ideias ainda melhores, você vai ter ideias muito mais coerentes e também muito mais originais à sua forma, à sua maneira de criar. Sem ficar dependendo das várias e várias repetições que existem por aí. Você vai ver que cada história tem, assim, um universo único. E que desse universo único pode surgir coisas ainda mais extraordinárias. Sério. Isso aqui é uma garantia que eu te dou. Então, se você tem interesse em conhecer mais, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscrever. E não perder mais essa oportunidade e não passar nem mais um dia sem desenvolver boas histórias de romance. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não esquece de curtir, comentar me contando o que você acha, quais são os tropos de sua história. E, enfim, me conta um pouco mais sobre a sua história e também compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que vai aproveitar bastante esse conteúdo, porque ele tá também como você, talvez, surtando sem saber como desenvolver uma boa história de romance. Enfim, esse foi o vídeo, até o próximo e bye bye!